Olá! A questão de hoje aborda aquele clássico conflito entre um título já prenotado lá no registro de imóveis e uma ordem superveniente de indisponibilidade de bens que chega pela CNB. Como o oficial deve agir nessa hora? Vamos analisar as alternativas com base no provimento 149 de 2023 do CNJ. Certo? A gente vai mergulhar nisso para entender como a legislação resolve esse exato choque de tempo e prioridade. É uma situação que, vamos ser sinceros, é o pesadelo de muita gente ali no balcão do cartório. Mas a boa notícia é que tem uma solução muito clara quando a gente olha para a norma. Para deixar todo esse cenário mais visual e fácil de processar, bora dar uma olhada no caso prático do nosso material. Imagina o seguinte: lá no dia 3 de julho, a Júlia requereu a averbação do divórcio e o registro da partilha. O objetivo dela era transferir a fração ideal do ex-marido, o André. O título foi prenotado certinho, ganhou o número de ordem naquela data, tudo nos conformes. Mas aí, 2 dias depois, no dia 5 de julho, o oficial recebe, pela famosa CNB, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, uma ordem judicial bloqueando absolutamente todos os bens do André. E agora, quem ganha essa corrida? A Júlia, que chegou primeiro com a papelada, ou a ordem do juiz? É exatamente isso que a gente vai destrinchar agora. Chegamos na nossa análise das alternativas, sempre com base no provimento 149 do CNJ. Bom, a alternativa A diz que o princípio da prioridade garante a preferência do título prenotado. Incorreta. O CNJ fixou uma regra específica em que a indisponibilidade simplesmente trava o registro. Apesar da gente saber que o princípio da prioridade é a verdadeira espinha dorsal do direito registral, o interesse público por trás de uma ordem de indisponibilidade gera um obstáculo imediato, ou seja, paralisa a fila na hora. Aí vem a alternativa B. Ela afirma que a superveniência da ordem de indisponibilidade impedirá o registro dos títulos, ainda que prenotados anteriormente, salvo previsão em contrário na ordem judicial. Correta. É a literalidade do artigo 320-I, parágrafo 3º, do Código Nacional de Normas, lá no provimento 149, com a redação inserida pelo provimento 188 de 2024. Essa é a regra de ouro que tem que estar na ponta da língua, pessoal. A ordem chegou, o registro para. A única exceção é se o próprio juiz que mandou bloquear disser o contrário. Só para não restar nenhuma dúvida, vamos avaliar as outras. A alternativa C diz que a indisponibilidade não sustará o registro. Totalmente errada. A regra do CNJ diz justamente o oposto, suspendendo o registro do título prenotado. Aquela ideia de que a ordem posterior não afeta quem já estava na fila é uma armadilha muito comum para quem não vem acompanhando as atualizações normativas mais recentes. E a alternativa D? Ela afirma que o CNJ nada dispôs sobre o tema. Errada. O CNJ regulamentou a matéria de forma super expressa no seu Código Nacional de Normas. Não tem essa de vácuo onde cada cartório faz o que bem entender, sabe? A padronização nacional existe exatamente para evitar esse tipo de dor de cabeça na prática. Chegando na alternativa E, ela diz também que o CNJ nada dispôs e que a hipótese seria regida por códigos estaduais. Errada pelo mesmo motivo. A norma nacional expressa sobre o tema. O provimento 149 é um marco justamente por trazer esse regramento unificado para o Brasil inteiro. Vamos dar uma olhada na prova visual da lei para fixar isso de vez. A clareza do legislador aqui é fantástica. Olha só a redação exata do parágrafo 3º. A superveniência de ordem de indisponibilidade impede o registro de títulos ainda que anteriormente prenotados, salvo exista na ordem judicial previsão em contrário. Sem rodeios, sem margem para dupla interpretação, é aquela resposta direta e reta que valida a nossa alternativa. É muito bacana ver como um texto tão enxuto consegue resolver um conflito que até pouco tempo atrás gerava um mar de discussões nos tribunais. E chegamos ao nosso gabarito oficial da questão. Para fechar nossa análise com chave de ouro e garantir que esse conceito vital fique gravado na memória, resumindo, ordem de indisponibilidade superveniente impede o registro de título já prenotado, a menos que o juiz diga o contrário. Gabarito oficial, letra B. E olha, é crucial entender que essas regras nacionais não são só burocracia, tá? Elas são os verdadeiros pilares que garantem a segurança jurídica em cada transação imobiliária do nosso país. Com a tecnologia e a modernização digital avançando nos cartórios, eu deixo uma provocação final para a gente pensar. Como a automação de sistemas como a CNB vai conseguir, num futuro bem próximo, paralisar preventivamente essas fraudes em tempo real, antes mesmo que o primeiro papel seja impresso? Fica a reflexão. Bons estudos e até a próxima análise.